Nós estamos lendo do Srimad Bhagavatam, com tradução e comentários, por sua divina graça, A.C. Bhaktivedanta Swami Prabhupada. Canto 1, capítulo 14, verso 1. Shri Suta Goswami disse: Arjuna foi até Dwarka para ver o Senhor Sri Krishna e outros amigos, e também para saber do Senhor sobre suas próximas atividades. Significado: como se afirma no Bhagavad Gita, o Senhor desceu à terra para a proteção dos fiéis e a aniquilação dos impiedosos. Desse modo, após a guerra de Kurukshetra e o estabelecimento de Maharaj Yudhishthira, a missão do Senhor estava completa. Os Pandavas, especialmente Sri Arjuna, eram companheiros eternos do Senhor, e portanto Arjuna foi até Dwarka para ouvir do Senhor sobre seu próximo programa de trabalho. Verso 2. Passaram-se alguns meses, e Arjuna não retornava. Então, Maharaj Yudhishthira começou a observar alguns presságios inauspiciosos, que eram por si só assustadores. Significado: o Senhor Sri Krishna, a suprema personalidade de Deus, é ad infinitum, mais poderoso que o mais poderoso Sol de que temos experiência. Milhões e bilhões de sóis são criados e aniquilados por ele dentro de um período respiratório dele. No mundo material, o Sol é considerado como a fonte de toda a produtividade e energia material, e somente devido ao Sol podemos satisfazer as necessidades da vida. Portanto, durante a presença pessoal do Senhor sobre a terra, toda a parafernália para nossa paz e prosperidade, especialmente religião e conhecimento, estavam em completa exibição por causa da presença do Senhor, assim como há uma completa inundação de luz na presença do Sol refulgente. Maharaj Yudhishthira observou algumas discrepâncias em seu reino, e portanto ficou muito ansioso quanto a Arjuna, que há muito estava ausente. E também não havia notícias sobre o bem-estar em Dwarka. Ele suspeitou do desaparecimento do Sr. Krishna, pois de outro modo não haveria possibilidade de presságios assustadores. Verso 3. Ele viu que a direção do tempo eterno havia mudado, e isso era muito assustador. Havia disrupções nas regularidades sazonais. As pessoas em geral tinham se tornado muito cobiçosas, iradas e traiçoeiras, e ele viu que elas estavam adotando meios escusos de subsistência. Significado: quando a civilização se desliga da relação amorosa com a suprema personalidade de Deus, sintomas como alteração na regularidade sazonal, meios escusos de subsistência, cobiça, ira e fraudulência tornam-se proeminentes. A alteração na regularidade sazonal refere-se à atmosfera de uma estação manifestando-se em outra estação. Por exemplo, a estação das chuvas transferida para o outono, ou a frutificação de frutos e flores transferida de uma para outra estação. Um homem ateu é invariavelmente cobiçoso, irado e fraudulento. Um homem assim pode ganhar a vida por quaisquer meios, decentes ou escusos. Durante o reino de Maharaj Yudhishthira, todos os sintomas acima eram notáveis por sua ausência. Mas Maharaj Yudhishthira ficou atônito ao experimentar mesmo uma leve mudança na atmosfera divina de seu reino, e imediatamente suspeitou do desaparecimento do Senhor. Meios escusos de subsistência implicam em desvios de nossos deveres ocupacionais. Há deveres prescritos para todos, tais como os brahmanas, kshatriyas, vaixas e shudras. Mas qualquer pessoa que se desvie de seu dever prescrito e declare que o dever de outrem é seu, está seguindo um dever escuso
e impróprio. Um homem torna-se excessivamente cobiçoso de riqueza e poder, quando não tem objetivo superior na vida, e quando pensa que esta vida terrena de alguns anos é o todo de tudo. A ignorância é a causa de todas essas anomalias na sociedade humana. E para eliminar essa ignorância, especialmente nesta era de degradação, existe o Sol poderoso, a distribuir luz sob a forma do Srimad Bhagavatam. Verso 4. Todas as transações e tratos ordinários tornaram-se poluídos com trapaças, mesmo entre amigos. E nos afazeres familiares sempre havia desentendimento entre pais, mães e filhos, entre bem-querentes e entre irmãos. Mesmo entre esposo e esposa sempre havia tensão e desavença. Significado: todo ser vivo condicionado é dotado de 4 princípios de maus hábitos, a saber, erros, insanidade, incapacidade e trapaça. Esses são sinais de imperfeição, e entre os 4, a propensão a enganar os outros é a mais proeminente. E essa propensão a enganar existe nas almas condicionadas, porque as almas condicionadas estão primariamente no mundo material, imbuídas de um desejo antinatural de assenhorar-se do mundo material. Um ser vivo em seu estado puro não é condicionado pelas leis, porque em seu estado puro ele é consciente de que todo ser vivo é eternamente subserviente ao Ser Supremo. E desse modo é bom para ele permanecer sempre subserviente, ao invés de tentar falsamente se assenhorar da propriedade do Senhor Supremo. No estado condicionado, o ser vivo não fica satisfeito, mesmo que realmente se torne o senhor de tudo que contempla, coisa que jamais consegue. E, portanto, ele torna-se vítima de todos os tipos de trapaça, mesmo em suas mais íntimas e estreitas relações. Em tal estado insatisfatório de relacionamentos, não há harmonia, mesmo entre pai e filho, ou entre esposo e esposa. Mas todas essas dificuldades conflitantes podem ser mitigadas por um processo, e esse é o serviço devocional ao Senhor. O mundo de hipocrisia só pode ser subjugado pela neutralização através do serviço devocional ao Senhor, e por nada mais. Maharaj Yudhishthira, tendo observado todas as disparidades, conjecturou que o Senhor teria desaparecido da terra. Verso 5. No decorrer do tempo, ocorreu que as pessoas em geral acostumaram-se à cobiça, à ira, ao orgulho, etc. Maharaj Yudhishthira, observando todos esses presságios, falou a seu irmão mais novo. Significado: um rei piedoso como Maharaj Yudhishthira perturbou-se imediatamente quando surgiram sintomas desumanos, como cobiça, ira, irreligiosidade e hipocrisia, evidentes na sociedade. Dessa afirmação, depreende-se que todos esses sintomas de uma sociedade degradada eram desconhecidos pelas pessoas daquela época. E para elas era assustador experimentarem-nos com o advento da Kali Yuga, ou a era de desavenças. Verso 6. Maharaj Yudhishthira disse a seu irmão mais novo, Bhimasena: eu enviei Arjuna a Dwarka para encontrar-se com seus amigos e para saber da personalidade de Deus, Krishna, sob seu programa de trabalho. Verso 7. Já se passaram 7 meses desde que ele partiu, e todavia ainda não retornou. De fato, não sei como vão as coisas por lá. Verso 8. Estaria ele abandonando seus passatempos terrestres, como Devarshi Narada indicou? Já teria chegado este momento?
Significado. Como já discutimos muitas vezes, a Suprema Personalidade de Deus, o Senhor Sri Krishna, tem muitas expansões plenárias, e todas e cada uma delas, embora igualmente poderosas, executam diferentes funções. No Bhagavad Gita, há diferentes afirmações feitas pelo Senhor, e cada uma dessas afirmações refere-se a diferentes porções plenárias, ou porções das porções plenárias. Por exemplo, Sri Krishna, o Senhor, diz no Bhagavad Gita: sempre onde quer que haja um declínio na prática religiosa, ó descendente de Bharata, e uma ascensão predominante de irreligião, então eu próprio desço. Bhagavad Gita 4.7. Para liberar os fiéis, para aniquilar os canalhas, bem como para restabelecer os princípios do dever ocupacional, eu apareço em todas as eras. Bhagavad Gita 4.8. Se eu deixasse de trabalhar, então toda a humanidade seria desorientada. Eu também seria a causa da criação de população indesejada, e desse modo destruiria a paz de todos os seres animados. Bhagavad Gita 3.24. Qualquer ação que um grande homem execute, os homens comuns seguirão. E sejam quais forem as normas por ele estabelecidas, através de atos exemplares, em todo o mundo terá seguidores. Bhagavad Gita 3.21. Todas as afirmações feitas acima pelo Senhor aplicam-se a diferentes porções plenárias do Senhor, a saber, suas expansões tais como Sankarsana, Vasudeva, Pradyumna, Aniruddha e Narayana. Todas elas são Ele mesmo, em diferentes expansões transcendentais. E ainda assim o Senhor, como Sri Krishna, atua em uma esfera diferente de intercâmbio transcendental, com diferentes graus de devotos. E todavia, o Senhor Krishna, como Ele é, aparece uma vez em cada 24 horas do tempo de Brahma, ou após um lapso de 8.640.000.000 de anos solares, em cada universo. E todos os seus passatempos transcendentais são exibidos em cada universo, num desenrolar rotineiro. Mas neste desenrolar rotineiro, as funções do Senhor Krishna, Senhor Vasudeva, etc., são problemas complexos para os leigos. Não há diferença entre o eu do Senhor e o corpo transcendental do Senhor. As expansões executam atividades diferenciadas. Quando o Senhor, contudo, aparece em pessoa como o Senhor Sri Krishna, suas outras porções plenárias também se unem a ele, através de sua potência inconcebível, chamada Yogamaya. E por conseguinte, o Senhor Sri Krishna de Vrindavan é diferente do Senhor Krishna de Mathura, ou do Senhor Krishna de Dwaraka. A Virat Rupa do Senhor Krishna também é diferente dele, por causa de sua potência inconcebível. A Virat Rupa exibida no campo de batalha de Kurukshetra é a concepção material de sua forma. Portanto, deve-se entender que quando o Senhor Krishna foi aparentemente morto pelo arco e flecha de um caçador, o Senhor deixou seu chamado corpo material no mundo material. O Senhor é Kaivalya, e para ele não há diferença entre matéria e espírito, porque tudo é criado a partir dele. Portanto, seu abandono de um tipo de corpo ou aceitação de outro corpo não significam que ele é como ser vivo comum. Todas essas atividades são simultaneamente iguais e diferentes, através de sua potência inconcebível. Quando Maharaj Yudhishthira estava lamentando a possibilidade de seu desaparecimento, isso era simplesmente para seguir o costume de lamentar o desaparecimento de um grande amigo. Mas, de fato, o Senhor nunca abandona seu corpo transcendental, como concebem erroneamente as pessoas menos inteligentes.
Essas pessoas menos inteligentes são condenadas pelo próprio Senhor no Bhagavad Gita e são conhecidas como mudhas. Que o Senhor tenha deixado seu corpo significa que ele deixou novamente suas porções plenárias nos respectivos dhammas, moradas transcendentais, assim como deixou sua Virat Rupa no mundo material. Verso 9. É unicamente devido a ele que toda nossa opulência real, boas esposas, vidas, progenie, controle sobre nossos súditos, vitórias sobre nossos inimigos e acomodações futuras nos planetas superiores têm se tornado possíveis. Tudo isso se deve à sua misericórdia sem causa para conosco. Significado: a prosperidade material consiste em boa esposa, bom lar, terra suficiente, bons filhos, relações familiares aristocráticas, vitórias sobre os competidores, e através do trabalho piedoso, obtenção de acomodações nos planetas celestiais superiores, para melhores facilidades de amenidades materiais. Essas facilidades são ganhas não apenas pelo duro trabalho manual de uma pessoa, ou por meios ilícitos, mas pela misericórdia do Senhor. A prosperidade ganha pelo próprio esforço pessoal também depende da misericórdia do Senhor. Além da bênção do Senhor, deve haver o esforço pessoal. Mas sem a bênção do Senhor, ninguém é bem-sucedido pelo simples esforço pessoal. O homem modernizado de Kali Yuga acredita no esforço pessoal e nega a bênção do Senhor Supremo. Mesmo um grande sannyasi da Índia, que proferiu palestras em Chicago, protestou contra as bênçãos do Senhor Supremo. Mas, no que diz respeito aos Shastras Védicos, como encontramos nas páginas do Srimad Bhagavatam, a sanção final para todo sucesso repousa nas mãos do Senhor Supremo. Maharaj Yudhishthira admite essa verdade em seu sucesso pessoal e convém que sigamos os passos de um grande rei e devoto do Senhor, para fazermos de nossa vida um completo sucesso. Se alguém pudesse alcançar sucesso sem a sanção do Senhor, então nenhum médico deixaria de curar um paciente. Apesar do mais avançado tratamento de um paciente enfermo, feito pelo médico mais atualizado, ocorre a morte. E mesmo no caso mais desesperançado, sem nenhum tratamento médico, outro paciente é espantosamente curado. Portanto, a conclusão é que a sanção do Senhor é a causa imediata de todos os acontecimentos, bons ou maus. Qualquer homem bem-sucedido deveria sentir-se agradecido ao Senhor por tudo que obteve. Verso 10. Vê só, ó homem, que tens a força de um tigre, quantas misérias devidas às influências celestes, reações terrestres e dores corpóreas, todas muito perigosas em si mesmas, estão prenunciando perigo em futuro próximo, iludindo nossa inteligência. Significado: avanço material da civilização significa avanço das reações das três espécies de misérias, devidas à influência celeste, a reações terrestres e a dores corpóreas ou mentais. Através da influência celeste das estrelas, há muitas calamidades, como calor excessivo, frio, chuvas e secas. E os efeitos posteriores são fome, doenças e epidemias. O resultado total é a agonia do corpo e da mente. A ciência material feita pelo homem não pode fazer nada para neutralizar essas três espécies de misérias. Todas elas são punições da energia superior de Maya, sob a direção do Senhor Supremo. Portanto, nosso contato constante com o Senhor, através do serviço devocional,
pode aliviar-nos sem que sejamos perturbados no desempenho de nossos deveres humanos. Os Asuras, contudo, que não acreditam na existência de Deus, fazem seus próprios planos para neutralizar essas três espécies de misérias, e desse modo eles estão sempre fracassando. O Bhagavad Gita 7.14 afirma claramente que a reação da energia material nunca pode ser conquistada, por causa dos efeitos opressivos dos três modos. Eles podem ser simplesmente superados por alguém que se renda plenamente, com devoção, aos pés de lótus do Senhor. Verso 11. O lado esquerdo do meu corpo, minhas coxas, braços e olhos, estão todos tremendo repetidamente. Estou tendo palpitações cardíacas devido ao medo. Tudo isso indica acontecimentos indesejáveis. Significado: a existência material é cheia de coisas indesejáveis. Coisas que não queremos nos são impostas por alguma energia superior, e não vemos que essas coisas indesejáveis estão sob o jugo dos três modos da natureza material. Quando os olhos, braços e coxas de um homem tremem constantemente, deve-se saber que algo indesejável está para acontecer. Essas coisas indesejáveis são comparadas ao incêndio na floresta. Ninguém vai à floresta para atear fogo, mas o incêndio ocorre automaticamente, criando calamidades inconcebíveis para os seres vivos da floresta. Esse incêndio não pode ser extinto por quaisquer esforços humanos. O fogo só pode ser extinto pela misericórdia do Senhor, que envia nuvens para derramar água sobre a floresta. Semelhantemente, os acontecimentos indesejáveis na vida não podem ser detidos por qualquer número de planos. Essas misérias só podem ser eliminadas pela misericórdia do Senhor, que envia seus representantes fidedignos para iluminar os seres humanos e, desse modo, salvá-los de todas as calamidades. Verso 12. Vê só, ó Bhima, como a fêmea do chacal chora ao nascer do sol e vomita fogo, e como o cão late para mim destemidamente. Significado: esses são alguns maus presságios, indicando algo indesejável em futuro próximo. Verso 13. Ó Bhimacena, tigre entre os homens, agora animais úteis, como as vacas, estão passando por mim, pelo lado esquerdo, e animais inferiores, como os asnos, estão me circungerando. Meus cavalos parecem chorar ao me verem. Verso 14. Vê só, este pombo é como o mensageiro da morte. Os guinchos das corujas e de seus rivais, os corvos, fazem meu coração tremer. Parece que eles querem fazer de todo o universo um vazio. Verso 15. Vê só como a fumaça envolve o céu. Parece que a terra e as montanhas estão pulsando. Ouve só o trovão sem nuvens, e vê os relâmpagos no céu azul. Verso 16. O vento sopra violentamente, esparramando poeira por toda a parte e criando escuridão. As nuvens estão chovendo em toda a parte, provocando desastres sangrentos. Verso 17. Os raios do sol estão declinando, e as estrelas parecem estar lutando entre si. Entidades vivas confusas parecem estar ardendo em chamas e chorando. Verso 18. Os rios, afluentes, represas, reservatórios e a mente estão todos perturbados. A manteiga já não acende fogo. Que tempo extraordinário é este? O que vai acontecer? Verso 19.
Os bezerros não sugam as tetas das vacas, tampouco as vacas dão leite. Elas estão paradas, chorando, com lágrimas nos olhos. E os touros não sentem prazer nos campos de pastagem. Verso 20. As deidades parecem estar chorando no templo, lamentando-se e transpirando. Parece que estão a ponto de partir. Todas as cidades, aldeias, municípios, jardins, minas e eremitérios agora estão desprovidos de beleza e privados de toda a felicidade. Eu não sei que espécies de calamidades nos esperam agora. Verso 21. Creio que todos esses distúrbios terrestres indicam uma grande perda para a boa fortuna do mundo. O mundo foi afortunado de ter sido marcado com as impressões dos pés de lótus do Senhor. Esses sinais indicam que isso não mais acontecerá. Verso 22. Ó Brahmana, Shaunaka, enquanto Maharaj Yudhishthira, observando sinais inauspiciosos sobre a terra naquela ocasião, pensava assim consigo mesmo, Arjuna voltou da cidade dos Yadus, Dwaraka. Verso 23. Quando ele se prostrou a seus pés, o rei viu que sua depressão não tinha precedentes. Sua cabeça estava pendida, e lágrimas deslizavam de seus olhos de lótus. Verso 24. Vendo Arjuna pálido, devido às ansiedades de seu coração, o rei, lembrando-se das indicações do sábio Narada, perguntou-lhe, no meio dos amigos. Verso 25. Maharaj Yudhishthira disse, meu querido irmão, por favor, dize-me se nossos amigos e parentes, tais como Madhu, Bhoja, Dasharha, Arha, Satvata, Andaka e os membros da família Yadu, estão todos passando alegremente seus dias. Verso 26. Acaso meu respeitável avô, Shurasena, está feliz? E meu tio materno Vasudeva? E seus irmãos mais novos, estão todos passando bem? Verso 27. Suas 7 esposas, encabeçadas por Devaki, são todas irmãs. Elas e seus filhos e noras, estão todos felizes? Versos 28 e 29. Ugrasena, cujo filho era o perverso Kamsa, e seu irmão mais novo ainda vivem. Ridika e seu filho Kritavarma estão felizes. Akura, Jayanta, Gada, Sarana e Shatrujit estão todos felizes? Como está Balarama, a personalidade de Deus e o protetor dos devotos? Significado. Hastinapura, a capital dos Pandavas, estava situada em algum lugar próximo da atual Nova Delhi, e o reino de Ugrasena estava situado em Mathura. Enquanto retornava de Dwaraka para Delhi, Arjuna devia ter visitado a cidade de Mathura, e, portanto, a pergunta sobre o rei de Mathura é válida. Entre vários nomes dos parentes, o nome de Rama, ou Balarama, o irmão mais velho do Sr. Krishna, é acrescentado com as palavras a personalidade de Deus, porque o Sr. Balarama é a expansão imediata do Vishnu Tattva, como Prakasha Vigraha, do Sr. Krishna. O Senhor Supremo, embora único e incomparável, expande-se como muitos outros seres vivos. Os seres vivos Vishnu Tattva são expansões do Senhor Supremo, e todos eles são qualitativa e quantitativamente iguais ao Senhor. Mas as expansões da Jiva Shakti, a categoria dos seres vivos comuns, não são em absoluto iguais ao Senhor.
Aquele que considera a Jiva Shakti e o Vishnu Tattva como estando em nível de igualdade é considerado uma alma condenada do mundo. Sri Rama, ou Balarama, é o protetor dos devotos do Senhor. Baladeva age como mestre espiritual de todos os devotos, e por sua misericórdia sem causa, as almas caídas são salvas. Sri Baladeva apareceu como Sri Nityananda Prabhu durante o advento do Sr. Chaitanya, e o grande Sr. Nityananda Prabhu exibiu sua misericórdia sem causa ao liberar uma dupla de almas extremamente caídas, chamadas Jagai e Madhai. Portanto, aqui se menciona particularmente que Balarama é o protetor dos devotos do Senhor. Somente por sua divina graça podemos aproximar-nos do Supremo Senhor Shri Krishna, e assim Sri Balarama é a encarnação da misericórdia do Senhor, manifestada como o mestre espiritual, o salvador dos devotos puros.